Boa noite, pessoal. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pelos inscritos dos vídeos anteriores. Ouvi as sugestões que muitos me deram, entre elas a questão do microfone, e providenciei, espero que fique melhor os vídeos. Estou aprendendo também, iniciando, não é muito fácil, né? Mas também creio que na internet se encontra tudo. Então, muitas das orientações que vocês me deram pelo canal já me ajudaram muito. E espero que esse vídeo fique um pouco melhor. O vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as bandeiras, que tem uma diferença sobre bandeiras e entradas. Então a questão dos bandeirantes, ela é bem falada, de forma didática, mas ela é uma das responsáveis pela interiorização do Brasil. E essa interiorização, principalmente, tem a ver com o nosso estado, né, com o estado de Minas Gerais, e não só ele, mas com os estados que foram surgindo aí após o português ter decidido sair do litoral e ingressar pelo Brasil. Então, as bandeiras têm a ver um pouquinho com o período de União Ibérica, né? Aquele período em que a coroa portuguesa esteve ligada à coroa espanhola por muitos anos, de 1580 a 1640. E esse período houve, de certa forma, um não investimento da coroa espanhola no Brasil, ou na América Portuguesa, melhor dizendo, porque até então as suas colônias no restante da América forneciam para ela grande quantidade de ouro e prata. Então é verdade que, mais ou menos no ano de 1541, nós tivemos aí, né, um achado muito importante na América do Sul, onde hoje é a Bolívia, as minas de Potosí, por exemplo, que mandaram para a Europa muita prata. Agora, o mais interessante disso tudo é que ali já alimentava em meio aos portugueses a ideia que poderiam encontrar, no caso, ouro no Brasil, até mesmo prata. Então, sempre houve incursões procurando esse metal. E os portugueses tinham experiência, principalmente na mineração no leito de rios, ou seja, o que nós chamamos hoje de ouro de aluvião. Então, naquele momento da União Ibérica em que os holandeses dominaram Pernambuco, passaram a gerenciar todo o negócio do açúcar, desde o plantio da cana, a seu corte, né, os engenhos que moíam essa cana, faziam o melaço, depois colocavam nas formas de barro, deixava ali cristalizar e esse açúcar em pedra era mandado para a Europa. Bom, os holandeses dominaram todo esse comércio, mas também dominaram portos importantes que serviam para fornecimento de escravos para a América Portuguesa. Então o sul, o que nós chamamos de sul hoje, na verdade o sudeste, ficou desassistido. Isso fez com que os portugueses que aqui moravam e os donos de engenho, né, saíssem à procura desse remédio, da solução para a falta de escravo. Toda vez que nós vemos na literatura remédio, em se tratando de bandeiras, estamos falando dos índios, né? O índio vai ser aprisionado, escravizado e vai remediar a situação da ausência de escravos africanos. Então, durante muito tempo, as bandeiras foram movimentos armados, liderados por muitos ou poucos homens, que saíam do litoral, principalmente na região de São Vicente, e iam adentrando a mata. E, logicamente, as aldeias indígenas, sendo atacadas, cada vez mais se retiravam para o interior, obrigando os bandeirantes a sair cada vez aí a distâncias maiores. Agora, há uma impressão de que eles saíam hoje e voltavam no outro dia. Não era bem assim, né? Essas incursões duravam meses, algumas até anos. Era comum, nas bandeiras maiores, uma parte ficar no meio do caminho, ou seja, numa distância já conhecida. Ali eles abriam clareira pela mata, derrubavam a mata, erguiam, né, casas e usava a paliçada, que já era conhecida pelos portugueses, para fazer tipo um forte ali e se proteger de ataques de outros índios, até mesmo, né, da concorrência bandeirante, e o restante ia para o meio da mata fechada, capturavam índios. Agora não capturavam aldeias inteiras, né? Voltavam com 10, 12 índios, ali deixavam naquele entreposto, e nesse entreposto, e nesse momento que nós temos aí a busca do índio e a abertura das clareiras, nós temos também a própria utilização da mão de obra indígena para poder, por sua vez, fazer o trabalho agrícola.
Esse trabalho aí, todo ele no sentido de plantio de mandioca, do milho, do arroz, que não era muito usado, mas faz às vezes aí na alimentação, e de hortaliças em geral. Do outro lado, a farinha de mandioca, nesse momento específico, ela vai suprir os portugueses na ausência, por exemplo, do trigo, né? No caso da Europa, o trigo é um alimento principal, essencial em todos os territórios europeus. No caso da América Portuguesa, a farinha de mandioca ela vai suprir essa ausência do trigo na preparação de outros alimentos, inclusive alguns, com certeza, de conhecimento indígena. Nesse contato do português com o índio, também ele vai aprendendo e vai se adaptando ao território. Agora, o que é mais importante é que quando essas bandeiras vinham, né, esse índio era vendido no litoral. Então, essas bandeiras são chamadas bandeiras de apresamento. Eles iam prear os indígenas, aprisioná-los e vendê-los como escravos. Com o fim da União Ibérica, Portugal gasta muito dinheiro na reconquista de seu território, né, no sentido de tomada da administração portuguesa retomada. Depois ele vai empreender uma guerra contra a Holanda na tomada de Pernambuco, na retomada também de alguns portos de escravos na África. Isso faz com que os portugueses tenham uma deficiência muito grande de moeda. Na verdade, ele entra em crise. Então, nessa crise da coroa portuguesa, algumas medidas vão ser tomadas. Primeiro, eles perderam muitas colônias na África e muitas colônias na Ásia. O que restava para eles, a parte mais lucrativa, era, no caso, a América Portuguesa, o que hoje é o Brasil. Todavia, o comércio mais lucrativo, aquele que Portugal tinha um lastro muito grande, aceitação na Europa, que era o açúcar, já não era essa coisa, porque a Holanda produzia nas Antilhas, era uma concorrência, ou seja, o custo da produção do açúcar era o mesmo, mas na venda final do produto, o que nós tínhamos era um lucro muito pequeno, diminuído. Então isso passou a obrigar os portugueses a encontrar uma nova forma de ter um incentivo de uma outra produção para que ele pudesse ter lucro aí, lógico, na cobrança dos seus impostos. E nesse inteirinho, o que nós vamos ver também é a proibição da escravização dos indígenas. Não é porque Portugal fosse bonzinho, falamos isso um pouco anteriormente no outro vídeo, mas é porque o tráfico de escravos africanos era altamente lucrativo à coroa portuguesa, pois o domínio, desde a captura do escravo na África, que era feito pelos pombeiros, né? Homens que iam para o interior, incentivavam a guerra tribal e ali recebiam como pagamento, em troca de armas, um número de homens e mulheres, até mesmo crianças. Entregavam nos portos, como São Jorge da Mina, por exemplo, trocavam por produtos, por mais munição, e aí nos portos ficavam ali por um tempo, até eles serem colocados e vendidos para os navios negreiros, e de lá vinham para os portos brasileiros, em que eram revendidos, né, mercadores de escravos brasileiros aí, que colocavam no mercado de escravo e ganhavam dinheiro com isso. Mas todo o trânsito, em sua maioria, estava nas mãos dos portugueses. Isso fazia com que, a grosso modo, grande parte do lucro do tráfico de escravos fosse para Portugal. Então a proibição é para obrigar esses fazendeiros do sul a comprar o escravo africano. E aí o índio deixa de ser uma opção, logicamente que não acaba o tráfico de índios, a captura de índios, mas há um controle maior da coroa portuguesa. E aí a própria coroa passa a incentivar um tipo de bandeira, que são as entradas pagas pela coroa, para a busca do ouro, ou para encontrar esse metal que já era tão sonhado, e já se tinha notícia de que havia esse metal em toda a América, inclusive na América do Sul. E do outro lado, os próprios bandeirantes, que vão também embrenhar a mata dentro em busca desses metais. E aí, o que vai acontecer? Por volta mais ou menos de 1692 a 1695, nós temos notícia do achamento, do encontro do ouro em Minas Gerais. Já havia encontrado ouro em pequenas quantidades em Taubaté, a região vindo onde hoje é o Vale do Paraíba, mas não era uma quantidade capaz de suprir as necessidades da coroa portuguesa. Agora, o que vai ser encontrado na região das Minas, sim, aí uma quantidade maior, superior, e essa quantidade maior, superior, nos leva a entender, né, que era algo muito expressivo, porque já em 1711, ou seja, aproximadamente 20 e poucos anos depois da descoberta do ouro, esse lugar que era chamado de Sertão dos Cataguás ou o Sertão dos Indígenas, né, aquela oposição ao litoral,
se torna um lugar habitado. Há notícias de que em 1711 tinha mais ou menos 30 mil pessoas habitando esse território. E o que nós vamos ver, né, no sentido de habitantes são indígenas, mestiços, portugueses, baianos, paulistas e, por sua vez, muitos judeus. Fugidos das perseguições religiosas em Portugal, vieram para o interior trabalhar com comércio, principalmente, e aqui eram chamados de cristãos novos, né? Muitos praticavam externamente o culto católico ou o cristianismo no formato do catolicismo, mas internamente mantinham as práticas da religião judaica. Do outro lado, Portugal vai ver a necessidade de organizar esse território. Por quê? A impressão que tem é que quando se acha ouro, o ouro é de Portugal. Não. Quem encontra o ouro tem que comunicar a coroa. E a coroa, então, ela vai designar alguém para vir marcar o território. Essa marcação chamada de datas, as melhores ficam, a melhor data, o melhor lote, fica para quem encontrou o ouro. O segundo melhor lote fica para a coroa portuguesa, para ser explorado por ela, e as demais vão ao leilão. Então ela lucra com o leilão. Depois ela passa a cobrar o imposto sobre o quantitativo do ouro explorado. Então, no geral, o que nós podemos entender? Se todo mundo viesse para cá e não tivesse controle, Portugal não tinha aí. É uma forma de estar recuperando suas finanças por meio desse metal precioso encontrado. Então, o que nós vamos ver vai ser a criação aí da capitania das Minas de Ouro, São Paulo, Minas de Ouro, por volta de 1707, 1708, né? Essa criação englobava uma região muito grande, não é só Minas Gerais, mas o estado atual de São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. Então era uma região muito extensa, o que demonstra também uma dificuldade, né, de controle. Todavia, em 1707, nós temos um acontecimento. Os paulistas que fizeram o achamento, encontraram ouro e passaram a explorar, eles passaram a exigir exclusividade no comércio, exploração e na prospecção do metal. Mas Portugal, logicamente temendo perder o controle, não dá exclusividade aos paulistas, e nós começamos uma guerra entre paulistas e portugueses pelo domínio das minas, que vai durar 2 anos, de 1707 a 1709, chamada Guerra dos Emboabas. Nessa guerra, né, Emboabas era o nome que se dava aos portugueses de uma forma pejorativa, né, porque os índios chamavam de Emboaba quem tinha a perna descoberta. Mas, mais do que esses detalhes, é perceber que os paulistas, não tendo controle após o fim da guerra, eles vão ainda mais para o interior, onde nós vamos encontrar aí, né, ouro após a linha de Tordesilhas, e aí vai formar onde hoje o território, né, de exploração aurífera, onde hoje é Goiás, Mato Grosso e uma parte ali do norte de Minas. Essa região toda, ela vai ser incorporada ao território português devido à ida dos paulistas em busca de novos territórios auríferos. Em relação a Minas, nós temos uma questão fundamental. Em 1720, vai ser criada a Capitania das Minas, e essa criação, ela trouxe algumas coisas. Lá atrás, em 1702, já havia sido criada a Intendência das Minas. Essa intendência é uma administração específica para esse território. E uma das funções dela seria a proteção, né, o registro dos lotes e a localização dos mesmos, né, a distribuição das datas, o leilão das datas, a cobrança de impostos, porque a coroa vendia o direito de um terceiro cobrar imposto e repassar a coroa, como também, né, mais à frente, as casas de fundição seriam erguidas nesse local para que o ouro encontrado fosse pesado e aí também tivesse o selo real, impedindo o contrabando, só poderia comercializar com ouro que fosse quintado, e esse ouro quintado significa, de todo o ouro encontrado, já se descontava ali o 5º ou 20% que era destinado à coroa. Além desses impostos que vai estar circulando nessa capitania, administrado pelo intendente, nós temos também um outro imposto específico, que é a captação, que era mais ou menos 17 gramas de ouro por cada escravo, e aí Minas passa a produzir um quantitativo de riqueza muito grande. Logicamente, quanto mais ouro encontrasse, quanto mais minas fossem exploradas, mais escravos se compraria,
né, daria lucro ao comércio português de escravos, mas também se arrecadaria com a captação, que era o imposto pago por cada cabeça de escravos, e também se arrecadaria com o quinto. Quanto mais produzisse, maior seria a arrecadação. Um pouco mais à frente, vai ser substituído esse quantitativo pelas 100 arrobas anuais de ouro, o que vai levar a muitos conflitos, né? Já que quando não se conseguia as 100 arrobas de ouro, podia se decretar derrama, que pode ser um assunto para a nossa próxima videoaula. Então eu queria agradecer a vocês, acredito que tenha ajudado, né? Peço que vocês curtam os vídeos, se inscrevam no canal, mande para os colegas, me mande também dicas, aquilo que não ficou legal, para que eu possa ir melhorando e também contribuindo com todos. Então muito obrigado, um abraço, até a próxima.